De São Paulo, que é Rafael Nogueira. Aqui é Letícia Sagesse. Aqui é Diego Galati. Aqui é Bruno Leão. E seja bem-vindo ao novo episódio do Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação além da superfície. E hoje a gente tá aqui de volta, depois do último episódio que foi a gente respondendo perguntas dos ouvintes. A gente tá aqui na parte 2 para continuar respondendo as perguntas, porque foram tantas perguntas e umas perguntas ótimas, né? Tipo, a gente tem umas perguntas bem boas, né? Rendeu, eu mandei num grupo de amigos que tinha saído do episódio, rendeu o assunto a semana inteira. O grupo dos ouvintes, muita gente comentou, tipo, e deram opiniões, foi bem intenso. Eu recebi muito feedback de gente que concordou com a gente que mandou todo mundo pra aquele lugar lindo, falando assim, sua opinião tá errada e só a minha que importa. Eu recebi mensagem de pessoa querendo o WeCast de volta, nossa. Sim, tipo, enfim, assim, foi assim, teve assim, as pessoas falaram bastante sobre o episódio, então eu fiquei feliz. E assim, tipo, se a gente fosse parar pra responder cada pergunta, assim, bem elaborado, né, nossas respostas, eu acho que daria umas 4 partes, né, pra responder tudo. Nossa, sim. Então a gente, assim, vai tentar responder meio por cima, né, mas a gente vai responder. Então aqui a continuação da parte 2. Bem, bora lá então, vamos continuar então. Nós temos aqui uma pergunta do Thiago, de São Paulo. O Thiago não tem o sobrenome aqui, mas Thiago, beijo. Thiago tá lá no grupo de ouvintes. Temos a primeira pergunta. Existe algum musical que vocês choraram ou rirem incontrolavelmente? Sim. Existe? A pergunta dele existe? Sim. Próxima pergunta. Aí, justifique sua resposta. Tem que fazer assim pra ela entender. Viu? Bom, gente, eu vou responder o meu que não, tá? Porque daí, como eu não tive nada que me fez incontrolavelmente, assim, então não. Teve musical que já me marcou, mas nada que eu chorei, nossa, saí soluçando, enfim. Eu acho que o ensaio aberto de Hairspray que a gente assistiu, a gente riu muito. Sim. E eu senti que eu estava ficando sem ar. Ótimo mesmo. Sim. E de chorar, eu não acho que eu chorei descontroladamente, mas alguns musicais me deixaram muito emotivo. Tipo, Falsetto, Unlikely Lovers, eu já tava chorando, eu tava em pranto já quando começou. Então... Eu tenho o meu, acho que é o Hairspray mesmo, quando a gente foi no ensaio aberto, foi incrível, tipo assim, uma das melhores experiências que eu tive no teatro, assim, porque a gente riu muito. Mas eu também lembro de rir muito todas as vezes que eu assisti alguma coisa podre, porque eu ri muito. Sim, eu ia falar esse. Sim, é verdade. Muito. Mas um que me fez chorar, assim, 3 minutos em diante, não parei até na hora que cheguei em casa, foi Donatello. Donatello me pegou, assim, de jeito, assim, que... Donatello é lindo. Foi doído. Então, esses dois. Eu lembrei também que eu ri muito com o Assassinato para Dois, quando eu assisti ao vivo. Eu ri muito, mas chorar ao ponto de eu me tremer toda, acontecer igual aconteceu com o Rafa, foi na primeira preview do Lemis. Eu chorei, assim, a primeira vez eu vendo a minha amiga Yara, até que ela escuta também, beijo Yara, ela tava do meu lado e ela não conseguia me acalmar de tanto que eu tava chorando no intervalo. Amiga, só uma dúvida, era pelo musical ou era, tipo, pela emoção de estar assistindo Lemis? Porque, assim, Lemis é maravilhoso. Eu acho que é os dois. Você gosta bastante de Lemis. Eu gosto muito de Lemis. Sim. Então... Independente, eu choro o filme, eu tenho meus problemas com o filme, mas eu acabo chorando também, eu gosto muito do musical. Então, juntou as duas emoções. Então, por isso que eu falo que foi o musical que eu mais chorei na vida, foi nesse dia, na primeira preview do Lemis. Quase quebrei a mão da menina, que ela tava tentando me acalmar. E aí eu não conseguia parar de chorar, e aí eu quase quebrei a mão dela, até hoje ela fala disso. E eu acho que foi, assim, a maior catarse da minha vida, que mudou minha vida, assim, de choro. Que pontuar só mais uma coisa sobre a Letícia, na verdade. Ela também chorou muito durante The Evan Hansen. Não, ela chorou muito durante The Evan Hansen. Eu chorei com o Evan Hansen, eu não nego, mas eu chorei muito mais com o Lemis. Que o Evan Hansen, eu acho que tocou num ponto que cai nisso que o Diego falou, de ser, tipo, a emoção de eu estar assistindo um musical, que é uma história, assim, que mexeu comigo e tal. Mas acho que era mais pelo negócio de eu estar vendo ali na minha frente, aquelas músicas e tudo, do que propriamente chorar pelo musical. Eu acho que, assim, qualquer musical que a gente for assistir, um musical que a gente gosta muito, que a gente nunca teve experiência de assistir ao vivo, a gente vai acabar se emocionando, é impossível, tipo, não tem como, porque é uma coisa assim que a gente espera e já guarda muito, a gente sonha com aquele momento, né, então... Uma coisa que eu tenho a sensação de que encaixa nessa pergunta, mas não me fez rir nem chorar loucamente, então talvez não encaixe, mas assim, que me dá essa sensação de que me impactou muito na hora que eu assisti,
é West Side Story, porque quando eu saí num silêncio contínuo, assim, daquilo que eu tinha recebido. Não é nenhuma das duas opções que o Thiago colocou, mas esse silêncio depois, esse sentimento do depois, acho que encaixa nessa coisa de algo que me impactou muito, quanto a rir loucamente ou chorar loucamente, sabe? Eu acho que eu senti esse sentimento quando eu entrei pra assistir Hamilton, que foi o primeiro musical que eu assisti na Broadway. E entrar ali num teatro tão histórico, pra um musical que eu gosto tanto, primeira vez, tava realizando um sonho, deu esse sentimento. Eu saí, minha mãe olhou até pra mim, que a gente vai assistir juntas. A minha mãe olhou pra mim e falou: você tá bem? Aí eu falei: não, eu preciso ficar um tempo pra sentir o que eu senti. Não foi bem chorar ou rir incontrolavelmente. Mas foi, acho que, esse sentimento que o Diego acabou de falar. Mas eu acho que é uma coisa que você sente também com o Sweeney Todd, né? Que sai meio, assim, sem ter como falar e processando a informação. Eu vejo muita gente falando sobre isso em Sweeney Todd. Então, eu acho que é uma sensação... É um tipo de reação intensa. Não é necessariamente rir ou chorar de se emocionar, mas de ficar, tipo, impactado. Ó, vamos lá, que a gente já tá se prolongando na primeira pergunta aqui. Vamos lá, pergunta 2. Ó, a outra pergunta do Thiago também. Ó, se você pudesse recomendar apenas um musical para alguém que nunca viu nenhum, qual seria e por quê? Gente, não me vem com Wicked, porque o Wicked é difícil de entender. O meu seria Mudança de Hábito. Hairspray era uma opção, mas o meu é Mudança de Hábito, porque foi um dos primeiros que eu levei meus pais, assim. E meu pai não é muito dos musicais, mas assim, foi uma coisa que ele saiu muito contente depois, sabe? É aquele tipo de musical que é um musical que já tem uma história conhecida, que tem músicas muito legais, é super animado, você ri bastante, então o meu é Mudança de Hábito. Eu diria Hairspray exatamente porque a gente já conversou sobre isso. Eu acho um musical leve, pega qualquer tipo de público, é divertido, as músicas são boas e você não precisa demandar muito do telespectador, o tipo da audiência pra ficar focado, sabe? É simplesmente muito legal, então eu acho que é fácil e simples de digerir. Eu fico com Mamma Mia, porque é ABBA, uma história fácil de ser pega, né? Todo mundo acaba gostando em algum momento de Mamma Mia. É uma história gostosa de acompanhar, você ri, você chora. E eu conheço muita gente que não gostava de musical, assistiu o filme, amou e sonha em ver ao vivo. Eu vou ter que copiar vocês. Eu acho que eu escolheria Mudança de Hábito, até um musical que eu queria muito que minha mãe tivesse visto, ela não pôde ver. E porque eu acho que funciona muito, tipo, igual vocês falaram, né? É uma história conhecida, enfim, eu acho que Mudança de Hábito seria bom. Mas Hairspray também, acho que é muito legal, uma entrada muito boa. Na verdade, os três que vocês falaram são opções ótimas, Sim. tipo, então, repito o de vocês três. A gente pegamos uma vibe meio Sessão da Tarde, né? Mas precisa ser. Mas precisa é ser. que digere fácil, Precisa ser. Porque já são umas coisas que às vezes a galera já até conhece o material original, que nem no caso do Mudança de Hábito, e aí fica mais fácil de se adaptar à ideia de ver um musical. Sim. Tem que ser uma coisa bem mais leve mesmo. Igual, por isso que eu falei que não podia ser o Wicked, porque o Wicked foi o primeiro musical que minha mãe viu, o primeiro que eu consegui levar ela. Ok, eu sei que ela não entendeu muita coisa, porque é difícil pra entender assim de uma primeira vez, ainda mais que ela não conhece a história de Mágico de Oz, nem nada. Então, mas enfim, mas ela amou, tipo, ela saiu encantada com tudo. É que o Wicked, ele enche o olho, Sim. né? Tipo, o Wicked é muito divertido, ele enche o olho, mas não necessariamente é um musical que o lore é muito acessível quando você para pra pensar. Sim. Tem gente que termina e faz... O que é aquilo no final? Por que aquela pessoa se transformou em tal coisa? Não entendi, sabe? Então... Não acho que é um... Você tem que trazer uma bagagenzinha. Bora lá, outra pergunta do Thiago. Vocês já tiveram alguma experiência inesperada com elenco ou produção durante uma apresentação? Eu já tive uma ótima, eu acho que eu já contei em algum episódio, foi quando eu fui assistir o Som e a Sílaba, que tinha a Alessandra Maestrini e a Miriam Ruby. Miriam Ruby? Esqueci o nome dela. Acho que é. As duas eram incríveis. E começou a falhar o microfone da Alessandra Maestrini. Na verdade, assim, não foi só o microfone dela, não foi geral, foi o som geral, não funcionava nada. E elas fizeram tudo no gogó, tipo assim, meio no improviso, porque precisava da trilha sonora também. E a outra atriz, né, que eu não vou falar o nome porque eu acho que eu vou errar o nome. É Mirna Ruby. Mirna Ruby, isso. A Mirna, ela, tipo, fazia uma professora de canto, né,
E ela tinha o piano ali, né? Então, assim, ela improvisou todas as músicas do piano, ela foi tocando e a Alessandra Maestrini cantando, assim, tipo assim, foi incrível, foi hilário, porque a Alessandra Maestrini quebrou o personagem várias vezes pra fazer piada disso, né? E, assim, foi uma sessão incrível. E, assim, o que me dá raiva, porque eu gravo todas as sessões que eu vou assistir de musical, né? E aquele dia eu não tava gravando, porque eu queria... Grava áudio, vale gravar o ressaltar, áudio, não tá não tô gravando gravando vídeo. exatamente, não grave vídeo. Só pra não virem bater aqui no Rafael, dizer, olha, ele tá fazendo bootleg. Eu gravo áudio, infelizmente esse dia eu não... Eu acho que pra mim não aconteceu nada assim gigantesco. Aconteceu falha, assim. A Pedra do Reino não entrou, que dia sim, dia também não entrava. E aí eles fazem toda aquela cena final, tipo, no chão. Aí teve uma sessão de Wicked que aconteceu que a varinha da Glinda quebrou, tipo, durante a cena do pop lá. E aí foi toda uma piada sobre isso. Um dos microfones estourou também. Então, esse tipo de coisa acontece. Eu achei mais divertido que eu já vi em teatro foi que não tinha necessariamente uma coprodução, mas uma briga por assento que, tipo, chegou a quase pontos físicos e as duas pessoas tiveram que, tipo, ser expulsa da sessão. Pra mim, isso foi o ápice, assim, que eu já vi dentro de um teatro. Gente, eu não tenho experiência nenhuma, assim. Acho que só uma coisa que me veio na cabeça é quando eu assisti Bonnie e Clyde e o Beto roubar a coxinha, sabe? Mas de resto... de braço. Coxinha super faturada. Traumas disso, porque ele roubou o meu lanche. Eu tinha passado o dia sem comer. E era caro. Era caro pra caramba, sabe? Então, assim, realmente. Mas acho que só. Eu não tive nenhuma experiência maluca, assim. E a minha admiração pelo Beto, na verdade, acima dos musicais, é por conta dele ser uma pessoa super gente boa, sabe? Então não é nada muito exclusivo, porque ele é gente boa com todo mundo. Mas é uma coisa que é uma pessoa de elenco e a gente fala, putz, é uma pessoa super maneira de você gostar dela, sabe? Uhum. Então deixa eu aproveitar e contar o meu, porque tem a ver com o Beto e tem a ver com mudança de hábito que a gente comentou. Eu lembro que uma sessão qualquer, deu problema num próprio. Eu acho que ele tinha que entrar com uma arma, uma coisa assim, e ele entrou sem a arma na cena da perseguição. Ele e a Raquel Antunes, que ela era uma freira que discutia com ele, e ele era um capanga que falava espanhol. Os dois deram um show ali de improviso, porque tinha que continuar a cena, e a Vânia Pajari segurando, porque tinham que achar a arma, cadê a arma? E os dois lá, usando todo o recurso que eles tinham. E aí a Raquel teve a brilhante ideia, porque ela tinha que falar um negócio de pistola pra falar da arma. E aí ela literalmente apontou pra Ele não teve dúvida, ele abriu assim um pedaço da blusa e falou: muito bela, muito bonita. Gente, eu acho que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já assisti, assim, porque foi eles seguraram aquela cena, e os dois querendo rir, mas querendo segurar a cena. As freiras pararam tudo, começaram a baixar a cabeça pra dar risada, porque ninguém sabia onde tava a arma, e os dois lá rolando. Foi uma das coisas mais engraçadas que eu já assisti de experiência inesperada. Foi muito bom. Muito bem. Foi as 3 perguntas do Thiago. Agora vamos lá para uma pergunta da Stephanie Vapsis, que é qual musical que vocês amam, mas tem medo de uma adaptação do Brasil e ficar ruim? Hamilton. Eu ia dizer Hamilton, mas eu também vou falar sobre Assassins. Tipo, sim. São muito americano. Os dois são muito americanos pra ser Eu acho que bem qualquer traduzido. musical que tem muito essa temática patriota não ia funcionar aqui. No episódio anterior, a gente comentou sobre musicais brasileiros que poderiam ser montados lá fora. Sim. Eu acho que é o mesmo caso que cai agora, só que ao contrário. Musicais lá fora que não funcionariam muito bem aqui, pra mim são esses patriotas. Tipo, você falou do Assassins, tem o Hamilton, eu acho que, tipo, eu até comentei com o Rafa que a gente gosta do Blood Andrew Jackson. Também não funcionaria aqui. Então eu acho que esses musicais com temática muito forte estadunidense. Os surfs também não funcionaria aqui. Então, assim, muitas coisas que são relacionadas ao cerne, principalmente a cultura anterior, né, americana, todo esse patriotismo não funciona. Até musicalmente, porque, por exemplo, o Assassins, ele tem muita coisa, assim, de ritmos muito americanizados, vamos dizer assim. Eu não tô dizendo rock, nem nada do tipo, tô falando, tipo, marchinhas e coisas desse tipo. E eu acho que não funciona também, tipo, enfim. Além de ser Sondheim, que geralmente não é um texto tão simples de ser digerido. E o Hamilton, apesar de ser um boom pop,
como é que você vai traduzir tudo aquilo, sabe? Tipo... Não, a tradução até tem. Agora, Não, como é que você vai fazer sentido a tradução na que eu digo- nossa cultura? Não tô dizendo tradução de palavras, tô dizendo tradução de culturalmente, Entendi. sabe? Eu ficaria. Nossa, já até esqueci qual que eu tinha pensado. Ah, não, lembrei. Eu ficaria com um que a gente vai ter esse ano, que é a Chorus Line. Eu tenho medo por não ser as coreografias originais e provavelmente não serão. E eu já tô assim com muito medo, que assim, se. Ai, agora você plantou um medo na Mas minha você- cabeça, gente. Eu vou ter pesadelo. Mas com você não isso. tinha gostado da outra adaptação de A Chorus Line? Sim, porque no foi caso? original igual da Broadway. Foi franquia. Era réplica. Ah, era réplica, era totalmente réplica. Tipo, os diretores Ah, vieram tá. de lá e tudo mais, veio o povo da Broadway montar aqui. Mas essa montagem eu tô com medo por não ser réplica. Tipo, eu acho que eles não compraram a franquia da coreografia. Não sei se tiver, espero que sim. Porque, nossa, eu queria ver muito com a coreografia original. E morro de medo de cagarem na coreografia. Nossa, Rafael, se eu não dormir essa noite, a culpa é sua. Mas, É que eu não assisti pessoalmente, não vi ao vivo, e eu só vi pequenas cenas sobre a Chorus Line, mas tipo, a essência do musical é tão diferente assim que não traduziria de outras formas, tipo, pra um texto brasileiro, mesmo que tipo, com outro tipo de dança, nem nada do tipo. Por que é tão complexo, na sua opinião, isso? Eu não entendi. tô falando que é a coreografia só. Não falei que, tipo, não, é só coreografia. Ah, tá. Amiga, é só no caso de ser, É. de ser não réplica, entendeu? No caso de ser não réplica, é um medo dele, porque querendo ou não. Porque vai ele é uma entrar- coisa que ele queria muito ver. Não, então, não é nem como por foi isso. Não montado é nem por isso. originalmente Tipo, e tem que ser tal, não igual sei foi o quê. montado originalmente. Porque eu nem ligo mais hoje em dia pra isso. Mas é que o Chorus Line, ele é conhecido pelas coreografias e coreografias. Tipo assim, você Pela vê tipo, de repente, coreografia. uma pessoa fazendo 2 segundos da coreografia da Chorus Line, você entende a Chorus Line. Pode colocar no meio de qualquer coreografia. Você vai entender. Se você tem essa bagagem, você vai saber que é a Chorus Line. Então, assim, você tirar o que é assim, o mais icônico e mudar, isso que eu tenho medo, sabe? Tipo assim. Não é? Dá um receio mesmo. Entendi. Sim. Pode ser a melhor montagem, mas, tipo, ter essa coreografia, a gente sempre vai ficar meio receoso. Porque é exatamente o que você falou. Seria tipo, sei lá, um Wicked que Sim. a Elfaba não voa. Sim, uma coisa assim. Usando um exemplo bem idiota. Não, mas seria tipo isso. E a Chorus Line, ele tem referências na cultura pop Sim. em outros musicais muito, né? Tanto que Alguma Coisa Podre tem uma parte que, tipo, eles fazem parte, tipo, do movimento da Chorus Line, tem a parte das imagens, né? Sim. Que você, só de ver aquilo você sabe, a Chorus Line. O Shimegadu mesmo, o primeiro episódio da segunda temporada, tem também uma parte Sim. enorme de a Chorus Line, e, tipo, eles usam a coreografia original até. Sim. Então esse é meu medo. Esse é meu medo que. Não, é uma coisa muito marcante. Dá um O meu receio mesmo. sentimento é o mesmo do Rafa em relação ao Chorus Line, só que o meu musical é Nilces, assim. Eu adoro. Eu falei no último episódio que eu queria que fosse montado aqui, que é uma coisa que eu queria assistir uma versão brasileira, mas eu tenho muito medo, porque quando eu assisti, eu vi que, tipo, as coreografias também são bem maneiras, assim, toda a relação com o jornal, joga pro alto, pisa, nananã. E eu tenho medo de, se for uma não réplica aqui, a gente não tem essa mesma qualidade, assim. Eu fiquei muito surpreendido quando eu assisti. Talvez seja um dos pontos altos pra eu falar, putz, eu gosto disso aqui. Agora uma dúvida real. Existe? Eu não sei. Existe news esse não rap? Eu acho que nunca não vi. existe, Não, né? não Eu existe, acho mas que é que. Existe. Eu acho que a Disney. Existe? Eu Existe, nunca foi vi, feito, então. foi feito já uma não réplica já. Foi. Eu jurava que a Disney ela só liberava os direitos do News se fosse réplica, porque eu também, ele... por isso que eu perguntei. Não sei se foi. Eu tenho quase certeza que foi Newses que tem uma produção recente que não era réplica, que tipo assim, o cenário é bem diferente. Posso estar errado, mas eu acho que tem não réplica não. É, réplica sim. Enfim. Alguém fala O mais meu algum? era esse. Alguém achou desinteressante aqui na roda? Não, porque essa é uma coisa que iria te incomodar se fosse diferente. Eu acho que tá tudo bem. Iria me É incomodar. lógico. Tá tudo bem. Bora lá então para mais uma pergunta da Carol de São Paulo também. Ó, isso aqui é meio difícil. Para vocês, quais são os 5 Nossa. musicais indispensáveis para quem está começando a consumir? Posso dar uma posso ideia? falar, rapidinho, deixa eu só falar. É que eu acho que eu vou roubar nessa e eu preciso deixar claro por que eu vou roubar.
Porque existem dois tipos de resposta pra esse tipo de pergunta. Um que eu pensei são musicais digeríveis, que tipo, é mais fácil das pessoas pegarem, que é exatamente o que a gente comentou mais cedo sobre Hairspray. Que aí eu acho que entraria Little Shop of Horrors, Legalmente Loura, Matilda, Hairspray, alguma coisa podre. E também, tipo, musicais que são importantes. Se você está começando a entender sobre musicais, se você quer estudar isso, que acha que, tipo, vai basear a sua vivência, eu acho que tem alguns outros. Que aí, Eu acho que é sobre bagagem mesmo. Não, eu ia dar a ideia pra gente tentar nós entrarmos num acordo e fazer assim. Não, a gente não vai conseguir entrar Não na vai. O que eu penso assim, não vou falar nem 5, porque eu não vou conseguir pensar aqui rápido nesse 5. Mas eu pegaria assim, pra uma pessoa que eu chegaria e perguntasse, né, qual musical, eu não conheço nada de musical, qual você me indica, mas eu quero conhecer muito, quero estudar sobre isso também. Daí eu falaria, tipo assim, um musical de cada compositor. Pegaria, por exemplo, The Sound of Music, do Roger Hammerstein, que é básico. Sweeney Todd, do Sondheim, porque eu acho que é o mais fácil, né? Pegaria, tipo, até mesmo Fantasmas da Ópera, do Andrew. E assim por diante, sabe? Eu pegaria, assim, linguagens diferentes, porque eles têm uma linguagem diferente, cada compositor. E eu acho que daria pra mostrar uma gama, assim, bem diferente do que é Broadway, do que é o musical, o que pode ser também, né? De repente botaria até um musical brasileiro. Tipo, eu não gosto de Ópera do Malandro, mas de repente botaria a Ópera do Malandro no meio. Então, assim, pra ver que, assim, musical tem de tudo. Tem de tudo. Então... Eu fiz uma lista muito parecida, assim, com o Rafael, em questão de, se você quer aprender sobre musicais, tem algumas bases. E, obviamente, que quando você pega esses autores, você vai pelo mais fácil dentro desses criadores maravilhosos, né? Porque é mais fácil de digerir. Aí eu coloquei Sweeney Todd, talvez seja o melhor. Ou Into the Woods, se você tiver, tipo, mais de boa pra entrar com Sondheim. Fantasma da Ópera, que apesar do Diego odiar... Não, mas eu também falaria, tá? Na minha lista também teria Fantasma. É um marco, né? Tipo, ele mudou, tipo, a história dos mega musicals, ele é importante. West Side Story. Rent, porque é onde tem a mudança, tipo, do que a gente acontece com o ópera rock. E se a gente for olhar do de hoje, eu acho que Hamilton é importante também. Então, tipo, são coisas... Eu seguiria mais ou menos essa linha. Eu seguiria a linha, tipo, de musicais, entre aspas, que revolucionaram a Broadway. Então eu iria por Hair, Rent, Fantasma, Hamilton e eu esqueci o outro. Les Mis. Não, acho que Les Mis não. Acho que eu ficaria com esses... Eu acho que sim, mas eu não sei. Eu iria pra uma outra vertente. Que o Les Mis, eu acho que como ele é um musical... eu não sei explicar direito, mas ele não é eu fácil, não colocaria ele não ainda. É fácil. Seria tipo nível 2, vai. Ele é Esse denso. é como se fosse no nível 1 e o Les Mis é no nível 2. Aí eu não lembro qual que era o outro. Esqueci, eu pensei nesses 4. Não, mas eu acho que a gente chegou muito num denominador comum do que é uma bagagem, assim, sabe? Do que é os iniciais, pra você ter uma bagagem inicial de musical e saber pra onde você vai se direcionar depois disso, né? Eu acho que é muito do que a gente citou aqui. Mas acho que são musicais bons que a gente falou aqui, tá? Uma boa seleção. Eu acho que é tipo aquela Musicals for Dummies que vocês faziam. Começa com esses, vai lá. Tipo, só não bota Evita no começo. Bora lá, vamos lá. Vamos ter mais uma pergunta agora da Jennifer Coutinho. Beijo, Jenny, do Rio de Janeiro. Ela pergunta aqui: quais musicais vocês gostariam que fossem remontados no Brasil e lá fora? Nossa, remontado? Já teve, então. Caramba. Eu queria... Não, eu fico pensando assim, tipo, se você me perguntasse isso, sei lá, há 2 anos, eu ia falar West Side Story aqui no Brasil e Sweeney Todd na Broadway. E eu consegui ver os dois. Posso responder, já que estão pensando? Eu colocaria Next to Normal, eu não vi Next to Normal aqui, eu não cheguei a ver. É um dos meus favoritos e eu nunca vi. The Prom eu queria muito ver aqui no Brasil. Tipo, porque... Não, é remontagem. Mas é remontagem. É remontagem? Achei que encaixasse os dois. Não é tão bom. Next to Normal. E eu queria muito Jesus Christ Superstar e uma versão arena. Eu sei que não vai vir, é muito complexo, principalmente pra situação social. Mas eu acho que seria maravilhoso. E eu amaria. De lá fora, eu queria muito ver uma versão Broadway de Carrie. De verdade. Eu acho que chegou o momento que eu queria uma versão grande, tipo, pra tomar conta. Eu não vou comentar sobre isso. Você acha que vai ter? Eles não têm interesse. Eu acho que nunca vai ter. Os compositores, ninguém tem interesse. Eles querem deixar no off-Broadway. Então, é isso. Eu gosto muito, mas é um sonho. Então, se a gente pode sonhar, eu gostaria muito. Tipo, de uma nova versão, eu queria, tipo, as coisas
reescritas, sabe? Meio como se fosse Merrily, o que aconteceu. Então, eu sei que não vai acontecer, mas sei lá, né? A gente só tá sonhando aqui. Sonhar É, não ainda eu de graça. ficaria com mudança de hábito, se bem que tá pra vir aí uma nova produção, né? Ai, sim. Porque pra mim mudança de hábito é muito divertido. Eu acho que eu tenho assim muitas memórias boas da época do mudança de hábito aqui no Brasil. E lá fora, eu não sei, tipo, lá fora tem tanta coisa que eu gostaria de ver, eu não sei, tipo, não sei falar um, realmente não sei. Teria que parar pra pensar bem. Ah, eu queria muito reassistir Les agora. Nossa, aqui. sério? É. Ai, amiga, é mais com a cabeça que eu tenho hoje, tá. sabe? Porque quando eu assisti Les eu era muito inocente, assim, de musical, sabe? Eu tava indo, meu Deus, nossa. Tava como se eu engatinhando. tivesse sim, descobrindo muita coisa. Fui de popular numa quarta-feira, não sabia nem quem era quem, que história que eu ia ver, sabe? E acho que a minha cabeça de hoje teria um pouco uma Sim, outra visão de sim. tudo isso, uma outra visão dessa obra. Então acho que é mais pela minha própria experiência do que, nossa, é um musical perfeito, queria muito rever. E fora, eu vou meio que usar uma resposta que É eu usei. Nilces. Não, já vi, Nils. Nils tem um projeto maravilhoso. Eu queria muito. Eu vou usar a resposta que a gente fez na. Ai, se você quisesse voltar no passado, sabe? Eu sim. queria ver a montagem original de Greasy, entendeu? Eu ok. queria muito ver a montagem legal. original. Grease, infelizmente, nunca vai existir da forma original que era, né? Infelizmente nunca vai ter. Nunca, eu sei. Então por isso que você teria que voltar do passado mesmo. Que é uma pena. Então, aqui no Brasil, eu gostaria muito de rever dois, na verdade. Eu gostaria muito de rever The King and I e Gypsy, que eu não consegui assistir, eu era também inocente. Eu Sim. também Adoraria assistiria assistir Gypsy aqui. Nossa, total. E lá fora, eu acho que eu acho que eu vou dar um exemplo que eu acho que também não é. É aquela história, nunca diga nunca, né? Mas é um musical que é perturbador, que a gente comentou até no episódio de Halloween, que é um musical que eu gosto, que é o American Psycho. American Psycho é legal. É legal, podia ter. Eu adoraria ver lá fanbase fora. dele é bem Talvez grande. uma versão nova. Talvez uma versão nova do Off-Broadway, alguma coisa assim, mas. Alguma coisa nesse sentido. É isso que eu tô falando. Eu acho meio improvável, mas não impossível. Eu não acho impossível, não. Ai, sabe qual que eu assistiria muito feliz? A Madrinha Embriagada. Eu amo Ai, a você Madrinha Embriagada. você me roubou minha próxima resposta da próxima pergunta. Desculpa, amigo, mas é que assim, é maravilhoso. Eu acho que mais do que assistir Les, eu assistiria a Madrinha Embriagada várias vezes, assim, foi maravilhosa a experiência. Amava. Nossa, ia ser incrível se voltasse. Podia voltar. Ah, nossa, agora eu quero. Enfim. Bora lá. Vamos lá para uma pergunta do Andy. Também aqui de São Paulo. São Paulo não. Não, São Paulo. Falando aqui, seguindo a tendência dos revivals, qual musical você acha que poderia ganhar uma nova adaptação no Brasil? É meio que a gente tava falando, né? Vou te falar alguns exemplos, né? Eu ia dizer Madrinha Embriagada porque eu não peguei, Sim. tipo. Aqui eu não tava, não assisti. Todo mundo fala tanto e todo mundo tão empolvorosamente apaixonado, então eu acho que eu perdi Era maravilhoso. isso. E eu queria muito ver Violinista no Telhado também. Tipo, eu gostaria. Ai, sim! Gostaria eu ia muito. adorar. São Adoraria ver violinista. Eu acho que eu caio também o Bruno falou, mas eu fico a maior revolta da minha vida. Como depois que eu comecei a consumir, que a galera sabe que quem escuta sabe que eu gosto dessas coisas mais musical, ópera rock e tudo, era ver o Jesus Cristo Superstar. Ai, sim. Que era a também, minha resposta. Nossa, eu não assisti. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que tava no Brasil, porque eu não era tão. Não acompanhava tanto na época. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo já era tipo o último mês e já não tinha mais ingresso. Nossa, deve ser Não, Eu maravilhoso. fiquei bem decepcionada. É minha- Aí eu nunca consegui ver ao vivo. É minha peça O que eu- favorita do Weber, então assim, nossa, eu acho Eu também. O que eu traria é o Cometa, porque, assim, existe uma fama enorme. Nossa, meu Deus, uma das melhores coisas no Brasil, nananã. Sim. E eu não vi, Sim. porque simplesmente tava comendo papinha nessa época. Então, Eu também não, amigo. Estamos não iguais. assisti. Ai, eu Ai. amava. Tá. E eu já Nossa. pesquisava muito sobre, mas não fui atrás, sabe? Aquela pessoa que só Sim. assiste o Weekly, sabe? E o Ganhou a Cometão vassoura. foi legal. É, Cometão foi entendeu? incrível. Nossa. Ai, Saudades, Cometão, Cometão. saudades. Nossa, fui 7 vezes e iria muito mais. Nossa, seria? Mas Pô, assim, eu- queria assistir tudo. igual a montagem que tivemos, tá? Então, assim, pode remontar tudo igual pra eu ter a mesma experiência, viu, pessoal? O mesmo eu elenco, queria né? muito também. Tudo. Tudo, De tudo. preferência. O elenco era maravilhoso, elenco espetacular. maravilhoso. Eu ficaria com Gypsy, porque realmente assistindo aqui no Brasil e foi incrível. Ainda mais que foi a primeira vez que eu vi a Totinha Meirelles no palco, que eu já gostava muito dela antes. Ai, E eu me sinto sortudo de ter conseguido assistir Gypsy.
E você é mesmo. Foi incrível e legal. Eu tenho uma foto com a Totia de Sério? Cinderela. Ah, eu tenho também! Eu Ah. tenho também, agora que eu lembrei. Eu Sim. tirei rapidinho com ela e com a Bianca. E, foi incrível. Eu digo que você precisa voltar qualquer dia, uma montagem boa. Ai, por favor, Mas eu acho que podia. poderia escolher uma outra atriz. A Totia já fez, eu acho que vamos deixar pra uma outra diva fazer, sabe? Não, agora tem tantas atrizes Sim. também que tem cacete pra segurar. Nossa, passou já 300 nomes na minha cabeça. Sim. Enfim, seria ela. E aí, mais alguma resposta? Vamos lá, então. Não. Outra pergunta do Andy aqui. Qual repertório de artista brasileiro, cantor, cantora, dupla ou banda, você acha que seria perfeito para contar uma história fictícia no estilo de Mamma Mia? Então, lembrando aqui que não seria tipo o Jukebox contando o biográfico, né? Que a gente tá tão acostumado no Brasil, né? Uhum. É numa vibe Meu Destino é Ser Isso. Star, sabe? Sim. Vai, Letícia, dá teu nome. Gente, meu sonho de princesa, eu já tenho a história pronta na cabeça. É um musical com as músicas Ai, da meu Fresno. Eu, inclusive, já falei com o Lucas Fresno sobre isso. Ele me respondeu no Twitter. Lucas Fresno, você está ouvindo isso que eu sei. Vamos dar continuidade. Me autorizar, a história tá prontinha na minha cabeça. É uma coisa maravilhosa. Funcionaria. Entraria músicas do CD novo. Amiga, vamos Consegui cortar um colocar. trecho, fazer um Reels, a gente Sim. faz uma campanha, sabe? Por favor, gente, faça Marquem isso. o Vamos fazer o arroba próximo Lucas musical do Fresno. SESI. Marquem o Lucas Fresno pra ele saber que, tipo, existe. Ele postou esses tempos um Reels dele ouvindo Defying Gravity e tirando do piano. E aí eu mandei pra ele, eu falei, tipo, não sabia que você gostava de musical, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele respondeu, nossa, Maria, montar um musical da Fresno. E eu, tipo, Mas não vai ter público, né? Você sabe. eu já tenho a Lost, É, história. eu tinha falado, né, no último episódio que eu acho muito louco de a gente ter tantas bandas emos no Brasil e não ter tido nenhum musical com esse estilo. Aí, olha, teve lá fora, né, que é o Sim. Blood Blood Andrew Jackson, mas foi um fracasso. Mas tem um segmento cult, né, assim, muita gente era meio fissurada nele. Sim, lógico, assim como tem, sei lá, eu e a meia dúzia de fã do American Idiot aqui no Brasil e lá mas, fora, é uma coisa assim mas que, vamos voltar pra que pergunta aqui. Tá funcionaria. falando cantor brasileiro, artista brasileiro, Desculpa. esquece as músicas lá de fora agora, vamos lá. Vamos lá. Perdão. Então eu fiquei na Fresno e eu dou mais um exemplo, eu falo, músicas da Pitty, legal. Pitty. Eu, também você roubou o funcionaria. meu, Pitty era é o meu. ótimo. Eu ia dizer que era. Desculpa. Eu ia dizer, tipo, a Pitty, eu acho que seria uma boa opção. Eu fiquei super feliz quando eles colocaram no Por Elas uma parte, tipo, fez um mashup com uma das músicas da Pitty. E eu acho as músicas dela muito boas. E eu queria muito sair dessa logística de a gente só faz música com musical dos anos 80 ou artista MPB. E eu acho a Pitty seria uma boa opção, sabe? Nossa, Eu não sei, eu nunca parei pra pensar em qual artista que eu gostaria, porque eu não sou muito de música brasileira, sinceramente. Então, assim, não tenho, assim, Mas eu pegaria muito, tipo, não sei, eu ainda tenho muita vontade de ver um musical bom mesmo. Com musicais, com músicas infantis dos anos 80 e começos dos 90, né, que é da minha época. Pegaria pegaria mais o público adulto que viveram a época, e lógico que eles podem levar os filhos, mas assim, eu acho que eu nem faria assim, de repente, uma temática infantil, eu faria uma temática adulta com aquelas músicas, sabe? Tipo, Ai, que legal, tipo duplo sentido. nem duplo sentido, mas alguma coisa, sabe, pros adultos daquela época, sabe? Tipo, uma coisa Mas de ia ser nostalgia. legal de qualquer sabe? jeito. Então, O Diego até comentou no episódio passado sobre da Angélica. Sim. Eu acho que seguindo uma coisa nessa vibe. colocar ia ser Angélica, sensacional. Xuxa, Balão Mágico, Sendo Alegria, essas coisas. Então, Sensacional. Disco tocado ao contrário. exato. Eu queria do Sandy Júnior, gente. A chata do Sandy Júnior chegou. Ia ser legal. Especificamente 4 estações. Podia ter. Poderia partir de um álbum só, né? Dava super pra fazer as 4 estações do musical. Uhum. Ia ser legal, Mas Sandy Júnior também é Não, uma. espera aí, uma rolou alternativa. notícia do 4 estações do musical do Sandy Júnior? Só se. Eu não lembro, amigo, de tipo. Eu tenho de ter Nossa. a notícia, só que eu acho que nunca. Nunca saiu do papel. Não sei se não saiu do papel, não sei se não foi aqui Não, em não, São não Paulo. teve. Ia ter. Não tipo, sei. tipo, teve o projeto, acho tudo, mas não saiu. Mas eu acho que se jogar no Google deve ter alguma coisa assim, porque eu lembro dessa história.
Ia ser legal o Sim. musical. Mas, Ia gente, pegar eu já também a penso- nossa geração. Eu já penso, tipo, um momento de chorar com a música super-herói, sabe? Nossa, eu ia morrer. É. Eu ia morrer. O número de cor é vamos pular, Sim. né? Aí finalmente pode o ser. Diego ia ter a resposta pra primeira pergunta, que é qual musical fez você chorar copiosamente? Sim. É porque eu já choro com o super-herói sozinho, assim. Só ouvindo, eu falo, meu Deus, Ai, não é amo. fácil viver assim. Não, o Vamos Amei. Pular vai ser com certeza a música de agradecimento, né? Na hora que você sair do palco, eu vou começar a cantar essa música. Sim. Com certeza. Nossa, coitada das pessoas, você tá exaustas e tendo que pular no final, tipo, no Ai, agradecimento. nossa, com meu as plaquinhas do, É. do Brasil Prévio. Vamos lá, então. Vamos para as últimas perguntas. Agora temos perguntas do Alan Hidalgo, de Sorocaba. Ele pergunta aqui: ator e atriz preferidos do teatro musical brasileiro? Bruna Vamos Guerrão. lá. O meu é Andressa Massey e Beto Sargentelli. O meu São meus varia, favoritos. o meu varia muito. Atualmente, pra mim, é a Aline Cunha, que eu amo demais, pra mim perfeita. E eu acho que dos meninos, eu acho que eu ficaria Beto Sargentelli e Fred Silveira. Eu acho que seria. Ah, rouba É. o meu. Eu ia pra esse lado. Beto Eu acho que- Sargentelli e Fred Silveira e Andressa Massey e Aline Cunha. Eu Com acho que eu tô certeza. entre o Nossa, Saulo, gente. Saulo e o Beto também. Saulo e o Beto. Saulo, então, nossa, É. verdade. Mas eu já Mas- passei assim por várias atrizes, por exemplo, Paulo E Andressa também. Capovilla, Nossa, Bruna muito difícil. Guerrão, Andressa Massey, já passei por todas Sim. essas, assim, vai passando, assim, vai mudando, sabe? Porque elas ainda continuam no meu coração, tipo, eu Exato. amo É que- muito. É muito difícil escolher Sim. uma pessoa, Sim. né? É muito difícil, muito, porque são pessoas extremamente talentosas e você esquece quando você vê em um trabalho, você esquece do Sim. anterior. E tem uma galera, explodindo agora, né? O Torquato, a gente tem o Hipólito, tem uma galera muito talentosa que Uhum. a gente vai trilhar, tipo, um caminho ainda muito grande pela Sim. frente. Mas enfim, Sim. vamos lá. Outra pergunta do Alan. Qual temática não ou pouco abordada vocês gostariam de ver em um musical? Eu acho que nem tem mais. Nossa, essa pergunta Eu eu achei muito difícil. Eu essa acho pergunta. que. Eu vou falar aqui, tipo. Eu acho que a gente tem poucos musicais que falam sobre vivências trans. Eu não tô dizendo que não existam, eles existem. A maioria dos musicais que são com temáticas LGBTs sempre tem personagens trans, mas eles são sempre meio secundários. E isso, tipo, é uma coisa que me pega muito. Por isso que eu acho que a Brenda Lee, tipo, é um musical tão importante, sabe? Porque eles botam, tipo, a gente no começo, no cerne da história. E eu acho que tem muito pouco sobre isso ainda. Ai, amigo, tem um incrível que você vai amar assistir, chama Emília Pérez. Tem toda essa temática. Cut the assim, cameras, vale cut the cameras. Ah, muito. gente, aproveitando que você falou isso, eu quero fazer uma pergunta pros ouvintes. Quando vocês escutarem, responde lá no grupo de ouvintes ou no Instagram. Responde se vocês querem que a gente faça um episódio sobre Emília Pérez. A gente assiste o filme e vem falar pra vocês. Sim. E eu vou estudar bonito pra fazer esse episódio. Ah, eu só vou soltar Vou ter hate. que hablar. Mexeu com Fernandinha, mexeu com todos. Eu não teria uma temática assim, porque eu acho que já tem musical de tudo que é coisa, de tudo que é assunto, que eu acho que eu não. Pra mim tá ok. Eu não sei mesmo. Nossa, eu não sei. Foi uma pergunta que me pegou assim. Eu fiquei a tarde inteira pensando nisso e eu não consegui chegar. É porque a gente tem, tipo assim, começa a pegar assim, pontos históricos do Brasil, a gente tem até, por exemplo, pegar ditadura, já tem algumas. Sempre coisa que cita ditadura. Não sei, a gente não tem nada assim da época imperial, né? Tipo, Dom Pedro, essas coisas. A gente ainda não teve musical. Mas será que enche nosso olho? Esse tipo de material? não, Acho então. que não. Ai, se entregasse belos figurinos e cenários, eu acho que ia encher muito meu olho. Eu ia adorar no- assistir um musical de época. O novo Hamilton, né? Só que sendo com o Dom Pedro. Eu ia Mas, adorar. Dom João. Mas eu acho que assim, tipo, então não é muita pegada dos brasileiros pra sentar e ver uma história dessa. Tipo, até hoje em dia não tá sendo feito mais muita novela de época ou série de época aqui no Brasil, né, brasileiro realmente. Então, Não tem funcionado, Sim. né? Mais tanto, não tem apetecido tanto o público. enfim. Ó, até tem, que você falou agora. Dá pra pegar assim, desde que seja uma história leve. Não sei se vocês estão acompanhando, tem uma novela aí na Globo que passa, né? Que se passa nos anos 50, que tá super bem falada. E é de época. Talvez uma coisa assim, é uma história bobinha, entre aspas, mas tá dando maior sucesso. Mas é isso que a gente tá falando. Mas não é uma coisa que
nossa, não existe. Porque já existe musical dessa época, já existe Sim. coisa. Então, eu sei lá, é muito difícil essa pergunta, muito complexa. Próxima, meu cérebro de ervilha não aguenta. Vamos lá. Outra pergunta do Alan qual espetáculo Broadway West End que nunca teve no Brasil e mais querem ver por aqui? Pra mim, eu acho que agora, mas eu teria um pouquinho de medo se tivesse aqui, é o The Little Big Things. Eu acho que é isso. Pegando a vibe do West End, eu botaria Two Strangers Carry a Cake Across New York, que eu acho que parece ser legalzinho, tipo, principalmente porque é um elenco pequeno, eu acho que funcionaria numa coisa mais contida. Eu acho que eu tenho curiosidade pra ver ele. Tem muito pouca coisa dele online. Eu acho que eu fico com... Eu não sei, tem hora que falam que vem, tem hora que falam que não vem, eu já não sei de mais nada. Eu ainda fico com Handstall, que eu adoraria ver aqui. E indo pro lado do povão, eu acho que eu iria pro Anne Juliet. É meio festa, amiga. mas... Sei lá, ia ser interessante. Desculpa, te julguei. Desculpa, foi sem querer. Eu vou ser julgado quando eu falar o meu. Desculpa. Vai ser Nilces. Não vai. É que eu já citei tanto Nilces, enfim, o pessoal já sabe que eu gosto. Já virando Mas um bingo, né? Eu queria muito assistir Aladdin. Ai, tá bom, não, amores? gente, Sei que Amigo, não vai acontecer. Eu assisti, eu te entendo. Eu te entendo. Não, gente. Então, eu sabia que eu ia ser julgado, então desculpa por eu ter te não julgado. tô te julgando. Não, a Diego, Letícia- dá a mão, eu não tô te Letícia julgando. também tá esperando ela vir em algum momento vir. Eu tive que ir pra fora assistir, então... Gente, por mim isso aí não precisa vir, não. Tá ótimo, deixa lá fora. Então você, por favor, não responda a última pergunta. Por que não? Faça a última pergunta. Alguém mais quer responder essa? Não? Acho que Não. Beleza. a gente já tinha falado sobre outros que a gente queria, né? Tipo, The Prom, a gente já Ai, tinha falado. gente, eu não tinha lido a última pergunta. Agora também eu quero usar, sei lá, The Outsiders pra eu poder responder ela de novo. Então tudo bem, tá? Tá bom? Queria muito assistir Tá The bom, Outsiders. Outsiders, tá valendo. Vamos lá tá valendo. então. Vai, Última pergunta pergunta. do Alan qual musical da Disney que ainda não foi feito nos palcos e você gostaria de ver? Eu nenhum. O Diego diz... Ai, gente, acho que o meu é Aladdin. Primeiro que eu não queria nem que continuasse com essa vibe Disney. Pode parar, já deu. Ai, você... Então agora Mas- vocês dois fiquem quietos. mas- Você não é a pergunta de vocês. Se tiver que escolher, eu queria Encanto. Eu acho Encanto tem boas músicas e eu acho a história legal. E visualmente deve ser muito legal pensar, tipo, naquela casa, tipo, todas aquelas pessoas com superpoder. Deve ser legal, tipo, ver em palco. Mas melhor do que Frozen. Gente. Sim. Não, eu entendi a pergunta, né? Claro que não é. Aladdin já foi montado, enfim. Eu não sei, acho que Pocahontas ia ser tão icônico assim. Ela Pocahontas. pulando da cachoeira, perguntando lá na curva o que é que tem, sabe? Lá na... Eu acho que teve uma versão do que eu assisti, mas ele não foi pra Broadway. Que meu sonho era ter uma versão parecida com a da Disney pra poder chegar no palco, que é o Corcunda de Notre Dame. Ficou na off, Que as né? músicas... não, ficou no tryout, ainda não foi nem pra off. Nossa, tinha o Patrick Page, né? Como... Não. Sim, o Frollo é o Patrick Page. A Chiara Renée é a Esmeralda. Nossa. É um elenco espetacular, mas eles puxaram mais pro lado do Livro. material original do que pro filme da Disney. Então eles usaram as músicas do filme da Disney, mais do material original, e aí ficou uma coisa muito, muito, muito sombria. E aí não foi pra Broadway por causa disso. Então eu queria a versão Disney do Corcunda de Notre Dame. Porque aquelas músicas, gente, eu imagino muito aquelas músicas ao vivo. Eu não vou responder porque assim, não gosto de Disney, mas eu vou responder de uma outra forma. Porque assim, eu acho que assim, são poucas animações da Disney que eu acho que ainda funcionaria no palco. A gente viu que teve vários flops aí, que igual Tarzan, que não funcionou. É uma Frozen pena, ainda- porque as músicas do Tarzan são Sim. populares. Mas do Phil Collins, são, né? são poucos que deram certo. Mas eu pegaria transformar um filme que a Disney produziu e transformar em musical, que é o Diário da Princesa. Ah, ia ser um Nossa. Aí sim, hein? Eu acho que seria Nossa. tudo. Outro pra entrar Gente, na que musical tudo. Sessão da Tarde. Sim. Que Nossa. tudo! E ia ser legal se tivesse Ia Diário ser da um Princesa. must. Nossa, Ia ser arrasou. tudo, nossa. Gente, então já que estamos nesse tema, aí cadê High School Musical nos palcos? Cada sexta-feira muito louca. Será que eu quero High School Musical nos Não, palcos? sexta-feira muito louca não rolou? Não, Existe, mas não teve no Brasil ainda, né? não teve. Tá, não, eu achei que era tipo... Um Freaky Friday. Geral. Não, e flopou, né, também. Então... então...
Ah, gente, vamos fazer Camp Rock. Se é assim, Não, vamos não, fazer não. a dancinha da Demi Lovato? Não, tô zoando. Eu queria High School Musical, de verdade. Eu acho que ia ter um bom público High School Musical. Lógico Tipo. que ia. Nossa, eu ia. acho que ia bombar High School Ai, Musical, gente, uma eu não pena. queria assistir no palco. Eu acho tão fechadinho. Não precisa abrir mais nada de High School Musical pra mim. Tudo perfeito. Não, mas aí é amigo, não vai ter que colocar mais nada. É o que tá ali no palco dali. Mas não queria O material ver. original já é excelente. Vai ter o Zac Efron? Não vai. Não vai. Primeiro né? que o Zac Efron nem canta no primeiro filme. Dane-se. Mas ele aparece, né? Ele aparecendo tá ótimo. Gente. Mas enfim. Bem, essas foram as perguntas. A gente não tem mais perguntas. Mas de repente agora a gente abre mais outro formulário para ter uma parte 3, quem sabe, futuramente. Mas, enfim, se vocês quiserem também participar e responder essas perguntas que os ouvintes, deixa lá nos comentários do Instagram, sempre bom, pra engajar. Ou se você tá lá no grupo de ouvintes, também responde lá pra gente, conversar um pouquinho. E lembrando que a gente tem o Catarse, que é um projeto de assinatura. Se você quiser ajudar a gente a fazer mais conteúdo, você pode ir lá no catarse.me/musicalcast. E a partir de R$5 você assinando no nosso Catarse, você já tem recompensas boas, que é uma delas que é participar de um grupo super exclusivo com todo mundo do Musicalcast. Incluindo eu e o Diego, porque a gente não tá no original. Exato. Sim, Eu amo que eles sempre pontuam isso. E lá, tipo assim, rola assim, muitas coisas secretas, assim, tipo, fofocas. Ou seja, super exclusivo lá. Tipo assim, coisas que não rolam no grupo de ouvintes, que é um grupo mais geral, Enfim, assine lá, tipo, a partir de R$5 não é nada, já não paga nem mais metrô em São Paulo. Enfim, tá muito barato. E também eu quero agradecer a todo mundo que assina, vocês são maravilhosos, especialmente a Beatriz Furtado e a Stephanie Matuishi. Então, muito obrigado de coração. E é isso, vão lá, dê uma olhadinha. E se vocês querem participar do grupo de ouvintes, que é um grupo geralzão, é só vocês lá na DM do Instagram falar: eu sou ouvinte, quero escutar, sou ouvinte do Musicalcast e quero participar do grupo de ouvintes. Aí já mando o link para vocês entrarem, beleza? E responde se é pra fazer episódio sobre a Emília Pérez. Precisamos saber. Verdade. Por favor. Sim. Mas eu acho que a gente podia fazer. Muitos pensamentos. Porque eu achei que como é um filme pensamentos. polêmico, porque assim, eu vi que assim, tem uma galera que tá gostando e outras não. Então eu acho que assim. Eu acho que é legal. Quem gostou? Tem bastante gente que gostou, sim. Eu deixo uma pergunta no ar. Seria Emília Pérez o novo Avenida Q que vai roubar os prêmios de Wicked? Nossa. Nossa, é quase uma maldição, de Wicked, coitado. Enfim. Ai, não, nossa, mas aí você também tá comparando uma coisa que a Avenida que era legal, tá? Quem daqui não assistiu o filme ainda? Eu acho que só eu não vi o filme. Eu não vi também. Ah, não? Ah, tá. Então tá, falta. Tem mais gente pra assistir ainda aqui, daí a gente assiste e a gente faz um episódio aí pra vocês. Bom, de repente a gente. Vai ser até bom se de repente tem alguém que vai gostar de nós e tem gente que odeia, como tem já, Porque daí fica bem dinâmica, as opiniões, Então. Enfim. Aguardemos. É isso. Mas obrigado aos ouvintes que mandaram perguntas. A gente adora responder essas perguntas, é muito legal, É divertido. Sim, eu amei. Muito, nossa, a gente sempre rende boas risadas. Sim. E a gente comentando depois. Então acho que é isso, gente? Obrigado novamente, até um próximo episódio. Vão assistir os musicais aí que tá voltando agora com tudo esse ano, tem muita coisa pra gente ver. A gente até fez um episódio, sobre os musicais de 2025. A gente já tem que fazer uma parte 2, porque assim, já foi divulgado outras coisas depois que a gente gravou esse episódio. Já apareceram os outros nomes de musicais. Agora apareceu a semana Jersey Boys também. Aí vem Entre Atos também, e a gente vai comentar. Tá chegando, vem aí. Mas tá vindo. Vem aí. Enfim, gente, então obrigado por vocês ouvirem e até o próximo episódio. Beijos e abraços. Até mais. Beijos. Tchau.